Fala pessoal, estamos aqui com o nosso primeiro episódio do CometCast e hoje eu estou aqui na companhia do Wagner, um dos diretores da Comet Benefícios, e eu trago para vocês aqui o Luiz Antônio e o Jefferson. São dois regionais da Comet que estão com a gente desde o início. Vou começar conversando um pouquinho com eles aqui, falando um pouco sobre a história deles. Para quem não sabe, o Jefferson ele veio de um outro ramo. O Jefferson tratava com estacionamento, certo, Jefferson? Sim. E o Luiz, barbeiro, já trabalha comigo já há 7 anos. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho dessa transformação, um pouquinho sobre o que é a vida deles depois da proteção, como era antes, os resultados que eles acumularam ao longo desses 3 anos conosco. E vamos falar também um pouquinho com o Wagner, um dos diretores da Comet, sobre como é o dia a dia de um diretor da Comet. Para quem não sabe, eu também sou um dos diretores e vou conduzir esse bate-papo bacana aqui com todo mundo. Para a gente começar, eu vou direcionar aqui para o Jefferson, meu grande parceiro. Jefferson, como que era a sua vida antes da proteção veicular? Fala para mim um pouquinho. Bacana, é interessante porque a gente começa a pensar, né, como que era lá atrás e como é hoje. E como você falou, trabalhava com estacionamento, eu era manobrista, de dia, de noite, né, ralava ali para poder levar um sustento para dentro de casa, né, e recém-casado ali eu conheci a proteção veicular e foi algo que chegou e eu olhei como renda extra. Então continuava trabalhando como manobrista, continuava fazendo ali o meu papel, porém sempre tive a sede de crescer e de fazer algo diferente, né. E a proteção veicular é algo que veio e me ajudou muito, né, e me trouxe resultados que eu jamais esperava alcançar na idade que eu tenho. Bacana. Vamos recapitular? Vamos falar lá do comecinho, quando o Miqueias te apresentou a esse mercado de proteção veicular. Como que foi, assim, o convite do Miqueias? Você estava do nada ali, sem fazer absolutamente nada, recebeu uma ligação, ele te chamou pessoalmente. Como foi que ele te apresentou? Lembra pra gente aí. Não, bacana, o começo de tudo ali, como que iniciou a Com proteção. detalhes. Como que iniciou a proteção, né. Então, eu trabalhava com estacionamento, na época pandemia, então meio que fechou por um período os estacionamentos, e o Miqueias me fez uma proposta. Falou: "Meu, vamos trabalhar com vendas?". Aí eu falei: "Meu, vendas? Eu sempre corri disso, nunca gostei do lance da venda". Ninguém gosta de vender, né? Nunca gostei do lance da venda. E aí, mas eu vi a proposta inicial ali, eu falei: "Meu, eu preciso levar o pão pra dentro de casa, eu preciso fazer alguma coisa". Na época o estacionamento fechado ainda por conta da pandemia, então eu comecei ali, entender o que era proteção veicular, falei: "Meu, isso aqui é algo que pode me dar ganhos muito expressivos", porém, não entendia nada do que era vender. E aí fui dando cabeçada, fui errando no início, né, e o Zinho, eu sou muito grato a Deus por ter conhecido ele, o Wagner, e me ajudaram muito nesse processo. Como você falar com as pessoas, como você lidar com o seu potencial cliente ali, e aí começou a acontecer, começou a primeira venda, depois de alguns dias, né, bastante tempo eu tentando fazer, mas fazendo de forma errada, até que em determinado momento as coisas começou a se encaixar e eu comecei a ter os primeiros É. resultados. Gente, para quem não sabe, a proteção veicular ela tem um mecanismo onde a gente consegue atuar para que seja assertivo, para que a gente possa ter bons resultados. E com o primeiro treinamento, eu passei para o Miqueias, que é a pessoa que nos apresentou, para que ele passasse para o Jefferson. E o Jefferson não estava conseguindo bons resultados, até que um belo dia eu falei: "Poxa, tá errado. O processo ele tá pronto, a forma de fazer, os scripts, tudo tá certinho e o Jefferson não tá obtendo resultado, tem alguma coisa". Aí lembra quando eu falei para o Miqueias? Eu falei: "Miqueias, eu vou fazer um cliente oculto com o Jefferson e Sim. eu vou encontrar os erros". E foi desse jeito que eu encontrei. O Jefferson, ele cobrava errado, ele apresentava errado, ele dava o seu melhor, porém ele não tinha as ferramentas corretas, o conhecimento necessário. Foi quando a gente realinhou essa rota e quando a gente conseguiu obter bons resultados. A partir daquele momento, quando eu coloquei os pontos que eu descobri para o Miqueias, e o Miqueias fez mais uma intermediação, trouxe o Jefferson até o escritório para a gente poder explicar mais, ensinar melhor, foi quando ele começou a vender. Como que foi a primeira venda, Jefferson? Você não deve lembrar mais da primeira, né? Tem tempo, hein? Aquele primeiro sim, Aquele Ah, momento aquele, foi foi assustador. algo que, meu, pra mim foi uma realização, A de sensação, verdade. como foi essa sensação, né, da primeira Tipo venda? assim, eu consegui.
Porque era algo que na minha cabeça eu tinha uma crença, eu falei: "Meu, venda não é pra mim". Eu tinha isso impresso dentro de mim, por o fato de eu ter vergonha de falar com as pessoas, de eu não conseguir me comunicar bem, né, era algo que na época era um desafio. E quando veio a primeira venda foi algo: "Meu, eu consegui aqui", sabe. Então é um momento que, assim, tem alguns anos, mas fica marcado, porque foi o início, né, de uma trajetória que me levou aos resultados que eu tenho hoje. Bacana. E agora você, Luiz, como que foi quando você começou, quando você viu que isso aparentemente era legal? Conta pra gente. Eu aprendi com lá na barbearia, né, com você. Eu também sou barbeiro, né, comecei lá na Art Black, cortando cabelo, então vi o Zinho ali vendendo sempre, Wagner indo lá também, e vi como que era, né, como funcionava. Aí eu fiquei curioso, cheguei um dia no Zinho: "Mano, como que é isso daí? Como que funciona?" Negócio aí, eu vi que você vende, ganha um dinheirinho ali, e isso foi uma renda extra pra mim ali no momento, né. Cortava cabelo, mas sempre tinha uma rendinha extra ali pra fazer um a mais pra dentro de casa, Uma né. adesãozinha Uma aqui, uma adesãozinha ali. aqui, ali era bom, semaninha do salão, então complementava bem, ajudava bastante, né, naquela época, e só uma renda extra. Você tinha alguma experiência em vendas? Nada, nunca vendi, a única coisa que eu fazia era cortar cabelo. Né, mas sempre fui bem curioso para saber como que era. Como que foi a primeira venda, você lembra? Vixe, primeira venda, se eu não me engano, foi dentro do salão. Cheguei ali, o cliente sentou na cadeira e aquele papo, né: "Tô com um negócio aqui legal, eu vi que você comprou um carro, tô com um negócio legal aqui para você". Ele: "Mas o quê?" Falei: "Ó, você paga tanto, você tem esse planinho aqui legal, mês a mês, vai ter todos esses benefícios e você vai conseguir proteger seu veículo. Se acontecer uma colisão, acontecer um roubo, até mesmo um guincho que você precisar, você não vai precisar tirar esse dinheiro do seu bolso, né?" Aí ele: "Mas como que é? Quanto que eu tenho que pagar?" Falei: "É esse valor, X". "Pô, mas no início tem que pagar Y". Ele falou: "Beleza, posso pagar esse valor pra você agora?" "Pode". Pagou pra mim ali, saiu, cortou o cabelo e ainda ganhei uma adesão. Aí eu falei: "Opa, isso daqui é interessante, hein". E isso que você falou é bem interessante, porque as pessoas elas não têm essa visão naquele primeiro momento. Às vezes ela pensa que, ah, eu ando pouco com o meu veículo, eu não tiro ele da garagem, não preciso de proteção É esse que e é tudo isso. o E aí o legal a gente é poder, o legal pra gente é mostrar que não é só a questão do roubo e do furto, embora isso seja muito importante. O guincho é uma das etapas mais importantes, primeiro que é onde o associado ele tem a primeira experiência com a proteção, geralmente, e é onde ele pode ver a economia no bolso dele. Muitas vezes o associado ele paga 150, 180, às vezes um veículo mais barato paga R$ 90 e a gente mora 50, 60 quilômetros da praia, o veículo quebra lá na beira do mar, só que para subir aqui para São Bernardo do Campo é mais R$ 600. caro. E às vezes ele paga R$ 90 por mês, no primeiro guincho ele economizou 6 meses de proteção. Isso é interessante. O Luiz falava na mesa para todos os futuros associados, né, lá na barbearia, era como mostrar para ele que não é só pagar para evitar roubo e furto. A assistência também é interessante, né? Você ter pane seca, pane mecânica, pane elétrica, táxi, hospedagem, tudo isso ao seu dispor faz bastante diferença. Eu vou até citar aqui um exemplo de um associado nosso que precisou no interior de São Paulo. Não vou conseguir dizer exatamente a cidade, mas a gente está falando aqui de mais de 300 quilômetros de distância, onde ele acionou um guincho bem de madrugada. Aquela cidade era uma cidade pouco assistida por prestadores, e nós pudemos oferecer um hotel para o associado passar a noite, enquanto a nossa assistência pesquisava o melhor atendimento. E quando o associado falou, né, olha, eu vou dormir, vocês podem me chamar aqui por volta das 11 horas da manhã para poder direcionar o guincho. E isso era coisa de 2, 3 horas da madrugada, e a nossa assistência já deixou um prestador engatilhado, né? Não tinha aquela necessidade de chamar o associado no meio da madrugada, já que ele estava dormindo no hotel, e vale lembrar que isso também faz parte dos benefícios, né? O hotel, ele é pago pela associação. E no outro dia a gente pôde acionar o guincho, a gente trouxe ele de volta aqui para o ABC,
um acionamento aí em torno de R$ 1.500, R$ 1.800, e o associado ele não tirou nada do bolso. Nesse caso específico, era um veículo barato, que pagava em torno de R$ 160 por mês. Aí eu pergunto para todo mundo, né? Você pagar R$ 160 por mês e sair de um problema de R$ 1.500, R$ 2.000, isso que a gente está falando somente de um guincho, é algo que é bem inteligente, né? Dentro desse contexto, fala um pouquinho para mim, Jefferson, se você lembra de algum exemplo da sua base, dos seus associados, não necessariamente só do guincho para pane do veículo, mas algum outro caso específico que você pôde enxergar a economia, enxergar a transformação que você levou para a vida daquele associado? Boa. Tem alguns casos, né, tem de você falando de assistência, eu lembrei, né, eu estava na praia e aconteceu o que você falou. Foi você mesmo, né? O carro quebrou e eu precisei de um guincho, né, e, meu, coisa absurda, porque 17 minutos o guincho chegou. E vale É, lembrar que você não se apresentou como consultor da Comet no em 0800. nenhum Você ligou momento. como associado comum. Nenhum momento eu falei eu sou regional, qualquer coisa do tipo. Liguei, solicitei o guincho, 17 minutos o guincho estava lá. Mas assim, eu não enxergo a Comet hoje simplesmente só pelos ganhos, pela liberdade que eu tenho, por tudo que eu tenho conquistado. Eu enxergo como um propósito de ajudar pessoas, porque eu acredito que o Luiz já teve muito isso também, de você ter um associado roubado e, meu, o cara ser indenizado, ele fala: "Jefferson, muito obrigado, porque você me ajudou. Porque se eu não tivesse fechado a proteção com você, se você não tivesse insistido, né, me mostrado o quanto esse serviço realmente é relevante e é importante para minha vida, eu tinha perdido meu patrimônio, sabe. Então vai além de você simplesmente vender um produto e serviço, você ajuda pessoas, realmente Ajudando a a família ter dele, né? isso. Você ajuda pessoas a ter seu patrimônio protegido ali, e isso é satisfatório E demais. esse é o papel social de uma associação. Às vezes, os nossos associados, eles não têm o costume de usar o palavreado correto quanto a se referir à associação, eles chamam de seguro, né. Vale lembrar que não é uma seguradora, é uma associação de benefícios, uma organização sem fins lucrativos e que tem um papel social. Esse papel, ele é justamente proporcionar proteção a todo mundo. Quando a gente fala de associação de proteção veicular, vem na nossa cabeça, inevitavelmente, as seguradoras. As seguradoras, elas oferecem um serviço contra roubo, furto, colisão, etc. Porém, são empresas que estão no mercado para lucrar. Tanto que as seguradoras hoje são a categoria de negócio, a categoria de empresas que mais lucram hoje no Brasil, inclusive com algumas delas sendo empresas de capital aberto. E quando a gente fala aqui da Comet Benefícios, uma associação sem fins lucrativos, a gente tentando desmistificar esse universo, a gente demonstra para o associado que não precisa pagar caro, correto? O associado ele pode ter as coberturas de roubo, furto, colisão, ele pode escolher aqui na Comet Benefícios entre 3 planos, desde o mais básico ao mais completo, e ele tem a ciência de que ele economiza no mínimo 20, 30% aí em relação ao seguro tradicional. Mas quando a gente fala de perfil de condutor, a gente consegue trazer exemplos aqui de até 50% de economia. Não é difícil para nós consultores, para quem vive o dia a dia da proteção veicular, encontrar um associado que ele tem menos de 25 anos, vamos montar o perfil que as seguradoras odeiam. Aquele Eu tenho um per caso assim. aquele É, perfil que é Motorista de medo para todos, aplicativo. né, lá, medo para seguradora, né? o motorista com menos de 25, que usa o veículo para ser motorista de aplicativo, que mora numa região de periferia e que tem um veículo com alto índice de roubo e furto. Quando a gente pega tudo isso e a gente bate ali no liquidificador, sai uma receita amarga para as seguradoras. Então, é onde ele vai pegar um veículo de 50.000, R$ 60.000 na FIP e vem uma cotação de 8, 10, R$ 12.000 por ano, né? E quando a gente traz aqui para a Comet, a gente fala que o associado ele economiza e economiza muito. É você pegar um veículo desse, de uma categoria leve, um veículo tradicional aí do dia a dia, no seu valor médio de 50, R$ 60.000, ele paga menos que R$ 250, vai totalizar menos de 3.000 no ano. Quando a gente olha isso comparativamente, é uma economia absurda, né? E eu sei que o Luiz tem um caso específico sobre isso, sobre economia. Conta um pouquinho, Luiz. O caso meu
Conheço um rapaz, que ele tem um Voyage, então ele pagava o valor ele fez a cotação lá, né, foi pra ser motorista de aplicativo, fez uma cotação e lá ficou 19.800. Caramba. 19.800 para pagar para ser um carro de 52.000 reais. Qual que era a FIP do veículo dele? 52.000. Então, Nossa. muito alto, né. Aí, com nós, ficou uma mensalidade de R$ 202. Então uma mensalidade que todos os benefícios que ele tinha lá, certo, nós entregamos do mesmo jeito, né, e ainda mais, com a nossa consultoria. Então nós é um consultor, nós vai estar ali para te atender ele, para ajudar ele no momento de desde um guincho que acontece, até uma colisão, qualquer coisa do tipo. Então nós vai estar ali para ajudar ele. Isso é um fator importante. O Luiz tocou num ponto, que é um diferencial da Comet, né? Quando a gente fala de outras associações, eu já vi vários exemplos, eu já prestei serviço para outras associações e eu via isso acontecer, que era quando um associado precisava de um suporte, de um apoio, o máximo que a gente poderia fazer era entregar o número do 0800 da assistência 24 horas, olha, liga lá e resolve. Quando era uma colisão, quando era uma tratativa de roubo ou furto, toma aqui, esse é o telefone da associação. Eu não posso te ajudar, eu não posso resolver, eu não posso brigar com ninguém. No máximo, a gente conseguiria chamar um dos gerentes e explicar, né? Olha, eu tô com esse associado aqui que Sim. tá com um determinado problema, preciso que você me ajude. E aí eu lembro um caso específico de uma associação que eu trabalhei, que o gerente ele falou assim: olha, isso tá lá no departamento de eventos, eu não tenho acesso. Ou seja, para a gente não resolveu nada. E quando a gente fala sobre diferencial no atendimento, os consultores da Comet, eles têm esse diferencial. O consultor da Comet, ele é autorizado e incentivado a ir até dentro da Comet e resolver o problema. Então, acaba com esse negócio de ficar pulando de galho em galho, de terceirizando problemas, passa para um determinado número, que passa para um determinado supervisor, que passa para um determinado gerente. Isso aqui na Comet não existe, correto? Você A pega Comet, seu você entra lá no departamento que o associado precisa de um suporte e você consegue resolver junto com o pessoal dos departamentos, né? Isso é verdade. E é um dos grandes diferenciais. Que, assim, eu tenho alguns conhecidos de outras associações e você olha, né, a limitação que o consultor tem. Porque o consultor ele não consegue resolver o problema do associado dele. Isso é um grande diferencial que a gente tem aqui na Comet, porque é porta aberta. Eu costumo falar isso, né? Às vezes a gente está conversando com um novo consultor, alguém está chegando agora e fala, meu, aqui você tem porta aberta. Porque você tem acesso ao setor de eventos, ao setor o financeiro, você tem acesso aos diretores aqui, nós somos uma família, eu costumo falar muito isso, né? Então é algo que é acessível para resolver o problema do associado. Não é algo simplesmente para virar um clubismo ou algo fechado, não. A ideia é resolver o problema do associado e trazer uma satisfação e ele receber por aquilo que ele está pagando todos os meses. Isso é bacana. Luiz, fala pra gente um pouquinho agora sobre a parte financeira. Como que era? Faz um paralelo pra gente aqui, como que era a sua vida antes da proteção e como é hoje a sua vida depois da proteção. Para quem não sabe, eu vou dar um exemplo aqui. O Luiz, ele mora bem próximo da minha casa e o Luiz, ele foi taxado de estelionatário já, né? O pessoal via o Luiz ali, o molequinho novo, que lançou um carro bacana. Vocês não sabem, não vou ficar dando detalhes aqui, mas tem um carrinho mais bacana, tem uma vida mais confortável. E um jovem que alcançou isso, ele chama atenção, né? Então eu quero passar para o Luiz para falar um pouquinho para a gente como que foi isso, o antes, o depois, como que você lida com esses apontamentos de quem não sabe o que você faz. Tem até alguns exemplos aí das pessoas que perguntam se o Luiz não trabalha, porque vê ele diariamente na rua, né? Almoça fora todos os dias. Como que é, Luiz? Ó, isso daí todo mundo vai falar de você, né, mas não sabe o seu corre para fazer no dia a dia. Então o pessoal via eu ali como um barbeiro, né, só cortava o seu cabelo ali na semana, no final de semana, e com o meu esforço, fui lá, fui estudando, fui vendo o como ser um consultor. Então antes, não tinha uma vida ruim, mas era uma vida com ser barbeiro, você tem um limite, né.
não consegue passar daquele limite. O Zinho ainda aí tem 25 anos de profissão, ele sabe falar melhor do que eu. Chega num limite ali que você não consegue. Por quê? Você tem que ficar ali 12, 15 horas cortando o cabelo. E ali você vai ficar 40 minutos com o cliente. Então ali vai chegar um valor que você não vai conseguir mais passar daquele ali. Já sendo consultor, né, o céu é o limite. Então você consegue tanto no dia ali fazer 1.000, R$ 1.500 de adesão. Em um dia só. Faço 1000 e vou dormir. Entendeu? Então, quando eu iniciei, né, um pouquinho antes da Comet, numa empresa anterior, né, ganhava ali um valorzinho, fui crescendo, crescendo. Quando eu fui para a Comet, que foi o valor que eu nunca imaginei a chegar. Tenho 3 anos junto com a Comet, então com menos de 1 ano eu consegui comprar um meu carro que eu tinha um sonho de ter, imaginava com 30, 35 anos, né. Hoje eu tenho 25 anos e tenho o carro dos meus sonhos. E com isso, sendo consultor hoje regional da Comet, Ou né. seja, a sua vida, ela os projetos, os sonhos que você tinha determinado para sua vida, você adiantou em 10 anos. Em 10 anos, entendeu? Então e, assim, ainda mais, se Deus quiser, conseguir comprar minha própria casa, ter tudo os meus sonhos, mas cada dia que passa tá mais perto. E eu vejo logo, logo chegando nesse ponto. E você, Jefferson? Bom, vamos lá, repete a pergunta aí pra mim. Tá nervoso, a gente tá nervoso. Bora lá. Bom, a gente estava falando sobre essa transformação de vida. Você falou pra gente já que trabalhava como manobrista. Eu quero saber de você como era a sua vida como manobrista, as condições financeiras e para que você faça esse paralelo do antes e o depois da proteção veicular. Depois que você conheceu a proteção veicular, como mudou? A sua vida saiu do ponto A para o ponto B, e isso representou que tipo de mudança? E a gente está falando aqui financeiro mesmo, tá? A galera de casa aí que está assistindo o vídeo quer saber mais sobre o que é ser um consultor. A gente está aqui vendendo prosperidade, falando sobre realização. Eu quero um exemplo claro na sua vida. Boa, vamos lá. Bom, antes, quando eu era manobrista, o Luiz citou algo que é muito interessante, você é limitado, não tem se você virar dono do estacionamento, você continua sendo limitado, né, então, não era o caso, mas eu ganhava pouco ali, e eu complementava fazendo um outro bico à noite, então eu trabalhava durante o dia, das 8 às 6, e eu fazia o fechamento de um outro lugar das 19 até às 10, para eu poder ali, recém-casado, quem é recém-casado vai entender o que eu Já tô sabe como falando, que é a loucura, né. né, é loucura, né, para comprar as coisas, para se organizar, uma nova vida, saindo de deixando de ser um jovem constituindo família, né. Então ali para mim o início foi muito difícil, aí conheci a proteção veicular, e eu fui fazendo a proteção veicular paralelo, continuava como manobrista. E aí, foi aonde veio a oportunidade de quando iniciou a Comet, eu larguei o estacionamento e comecei a viver de proteção veicular. E financeiramente isso mudou totalmente a minha realidade. Porque para mim não é só o simples fato financeiro, porque não adianta só você ter dinheiro e não ter tempo de desfrutar. Mas hoje mesmo, né, eu almocei com minha esposa em casa, né, minha filha tá nascendo mês que vem, né, e eu vou ter a oportunidade de, se numa segunda-feira eu falar assim: "Vou trabalhar da minha casa", eu consigo fazer isso, então assim, além de você ter uma realização financeira, você tem uma coisa chamada liberdade geográfica. Eu estava na Bahia no ano passado, por essas épocas, numa cidade que tem 5 ruas na cidade. Eu fiz R$ 6.000 nessa cidade, Você fez só de adesão. só a viagem toda você fez lá viajando. Só de adesão eu fiz R$ 6.000 nessa cidade. E aquilo foi algo que bugou minha cabeça, porque eu falei: "Meu, como assim? Eu tô viajando, eu tô passeando e eu consegui produzir um valor em adesão", não tô falando de recorrência, nem de auxílio profissional aqui, mas só de adesão eu consegui fazer esse valor. Então, foi algo que eu percebi que a realização, não só financeira, mas de você ter liberdade, gestão do seu tempo, para você poder ter tempo para todas as coisas, eu tinha conquistado com a Comet. E isso é bacana você ter tocado nesse ponto. Eu lembro uma coisa que eu aprendi um tempo atrás com alguns amigos do meio do empreendedorismo também, e eles nos explicavam sobre vender tempo, né? O tempo ele é limitado para todo mundo. O tempo que a gente oferece hoje, ou que a gente perde hoje eventualmente, ele não volta. E como o Luiz falou,
lá no salão, na barbearia, eu passava por isso também, que era o limite físico. Eu não posso cortar 2 cabelos ao mesmo tempo, eu não posso cortar 3 cabelos ao mesmo tempo, e eu não posso transformar o meu dia, num dia infinito. 40 horas, 50 horas, isso é impossível, a gente sabe e não tem nem o que debater. E aí era um negócio bacana da gente poder lembrar aqui. Era um negócio complicado e bacana da gente lembrar aqui que nessa venda de tempo, nessa troca de tempo por dinheiro, a gente era muito limitado. Eu conseguia fazer, e eu estou falando aqui de um padrão bem alto, dentro dos cortes modernos do mercado para a época, que era o fade, né, o sombreado em algumas regiões. Era um corte que demorava 30 minutos, dependendo do cabelo, 40 minutos. Se a gente pegar isso, multiplicar pelo número de horas trabalhadas, a gente pode cortar 12, 15. Se eu for muito rápido, 20 cabelos. E ainda ficar com o corpo cansado, Aí né? tem isso, né? Eu ia tocar nesse ponto. Isso. A gente fica cansado, são 12 horas em pé, ninguém merece, ainda mais pra gente que já tá tiozinho, né, Wagner? Tá passando dos 40, né? Pois é. Fica muito, muito limitado. E é cansativo, você perde horas com a sua família, e aí você traz um valor razoavelmente legal, mas sem qualidade de vida. E quando eu conheci a proteção, eu fiz em 30 minutos o que eu faria em um dia inteiro. É você apresentar para uma determinada pessoa que tem um carro ou uma moto, e ali você tira uma comissão de um valor razoável, trazer aqui para o popular 400, 500, 600 reais numa venda, no inicial, né? E isso daí foi me transformando a minha cabeça, quando eu comecei a entender que a escalabilidade dentro da proteção veicular, ela é muito maior. A gente consegue pegar, e fazer esse tipo de conta, né. Eu mesmo já tive uma ocasião aí onde eu fiz 12 proteções em um dia. Eu bati um recorde, né, o meu próprio recorde, 12 proteções em um dia, com uma média aí de R$ 400 de comissão inicial. E quando eu olhei aquilo, eu falei: "Meu Deus do céu, cara, onde que eu estava que eu não conhecia a proteção antes, né?". Verdade. E isso era bem interessante. O que eu me vem na cabeça, às vezes, né, esse tipo de pensamento, quando a gente apresenta para alguém e as pessoas elas interpretam que isso é uma pirâmide, que isso, não é sustentável. Muitas pessoas pensam: "Ó lá, é golpe", né, mas não tem nada a ver com isso. Isso é uma nova forma de se trabalhar. Hoje você não precisa Sim. bater um ponto no escritório, você não precisa comparecer presencialmente todos os dias. O Jefferson mesmo ganhou um dinheiro bacana numa viagem que ele fez à Bahia, o Luiz também já ganhou dinheiro viajando. Eu e o Wagner, uma oportunidade, a gente viajou para Ubatuba e a gente estava na beira da piscina, suquinho do lado assim na mesa, a gente debaixo do guarda-sol na piscina e o associado ligando, né, chamando no WhatsApp e fazendo adesão. E vem um, Negociando. vem outro, terceiro, quarto. E foi uma experiência que me trouxe a realidade naquele momento, que por mais que eu ame a minha profissão de natureza, né, eu sou barbeiro desde os meus 18 anos, a barbearia, embora ela possa satisfazer, embora ela possa realizar muitos sonhos, pelo menos no meu caso, eu me encontrei de uma maneira melhor na proteção. Porque eu não tenho desgaste físico na proteção. As pessoas podem olhar o barbeiro e falar: "Ah, fica ali de pé, não pega peso", É de mas boinha, o máximo que pega uma maquininha, uma tesoura, mas é, só que não sabe não que sabe, 12 horas em pé é 12 horas, puxado, 12 horas em pé, não se alimenta não corretamente. tem horário de O cliente, almoço. ele não respeita que o barbeiro, ele é um ser humano e ele É. precisa parar para se alimentar. Aquele cara chega ali: "Ó, não, corta meu cabelo só". "Não, deixa eu almoçar". "Não, corta meu cabelo, tem que ir trabalhar, tem que não sei o quê". Mas você tá trabalhando ali, precisa pelo menos meia horinha pra almoçar, né. Exatamente. Fala pra gente, Wagner, como que foi essa ocasião em Ubatuba aí? Conta para o Luiz aí que ele não estava lá. Pois é, a gente estávamos com um amigo em comum que temos também, a gente fazia nossa viagem dos ricos, né? Chamava assim que já pensando futuramente, né? E um dia a gente chega lá e dá um salve pro Val, um grande amigo nosso, e ele ficou olhando ali os na praia. "Ô, vocês não só trabalham, né?" A gente: "Não, estamos aproveitando também, né?" E ali passava ali um camarão e um sorvete, a gente ali com a família, Que mistura. e daqui a pouco que cantou uma venda, né. E eu
Ó o Che- Pix 400. Chegou um aquizinho, daqui a É, pouco, ô, tô fechando um aqui, daqui a pouco eu fechei também. paguei já a mesa nossa que já tá E paga. essa Coisa parte boa. que você falou, Jefferson, é muito boa, né? Depende de onde você estiver, você vai falar com as pessoas, né? Então, imagine que você está na sua casa, você está no escritório, está em outro estado, né? E isso dá uma liberdade, né? Eu acho que essa é a famosa liberdade de trabalhar. Pegando um ponto aqui, sobre o nosso trabalho, ele impacta muito, né, as pessoas, né? A gente transforma vidas, né? Então, isso aí é muito importante estar falando também. Eu queria saber, primeiro aí você, Luiz, sobre impactar pessoas, sobre o seu time, né? Então, hoje você alcançou aí o nível prata, né? 350 placas ativas, é um número bem expressivo, muito grande, né? Muitos consultores querem chegar a esse patamar, né? E como que foi para você? Como que tá o seu time hoje, né? E o que você espera daqui, né? Uma meta aí até o final do ano também, A meta até o final do ano é chegar nas 1000 placas ativas, né? nas placas. E nós estamos trabalhando para isso. Mas meu time junto comigo, né? Eu tenho um consultor, tenho mais 4 consultores, né? E mais as vendinhas que vem, né, de lojistas, de parceiro que tem, né? Você também, que é parceiro, que tem vende carro, quer ser parceiro, valores muito bom. Você vai ganhar na comissão da sua venda do carro e mais a comissão da sua indicação, entendeu? Mas falando sobre o time, o consultor, o Alex é um consultor que é muito top. Ele hoje está chegando a ser regional, daqui 2 mesinhos no máximo já está como regional. E nós ajudou ele lá desde o comecinho. Nós chamamos ele de velho Alex, né? É um cara que é um 42 anos, então já um pouquinho mais diferente, né? Eu com 25, ele 42, muito mais a aprender com ele. Mas ele teve como baixar a cabeça ali para aprender como vender proteção veicular, entendeu? Mas hoje ele já tá crescendo mais ainda. Tenho minha esposa aqui também, que ela trabalhava em um local que era bem telemarketing, né? Então, todo dia tem que estar lá, valor baixo de salário. Então, eu consegui tirar ela de lá e trazer ela para cá para vender, entendeu? E hoje ela trabalha comigo, né? Igual o Jefferson falou bastante. Nós hoje foi levar meu pai no aeroporto, que ele foi viajar. Ela do celular fez R$ 350 hoje dentro do carro. Questão de ir Top pro aeroporto, eu dirigindo ali, ela, ó, fiz a venda aqui, amor. demais. Você entendeu? E aí eu falei, então você já vai pagar o almoço hoje, Já entendeu? salvou o Já almoço. salvou o almoço, entendeu? Na brincadeira ali, mas então hoje nós tem essa liberdade, né? E esse time meu, né? Hoje nós está crescendo. Se Deus quiser, até o final do ano vai estar explodindo mais ainda. Ó, 1000 placas, hein? Anotar Isso. na pedra. Anota, aí, escreve no cimento. E Escreve no cimento que até dezembro vai chegar na 1000 placa. maravilha. E ponto importante, né? A Comet tem um, uma forma de trabalhar bem diferente, né? Onde temos um plano de carreira. Então, você que quer ser um consultor, né? Imagine que você vai começar hoje do zero, não sabe nada de venda, não sabe nada de proteção veicular. Temos a ferramenta, temos o direcionamento para você chegar a esse ponto também. E você chegando a 50 placas, você vai receber uma recorrência já de um consultor líder, né? De 5%. Depois você vai chegar ao patamar desses caras aqui de 200 placas ativas e vai ganhar 10%, né, de recorrência. Isso quer dizer, é uma parte do faturamento que você vai trazer para a Comet, ela vai te beneficiar com isso também. Né? E vamos ter outros ganhos que a gente vai explicar mais, mas eu queria saber um pouco do Jefferson. Jefferson aqui trabalhou, chegou na condição de prata, trabalhou um pouquinho mais, né? E hoje chegou 500 placas ativas sendo um regional ouro, né? Jefferson, conta aí para mim um pouco dessa trajetória. Fala um pouco do seu time também, pessoas impactadas, vidas, né, transformadas, e qual que é a meta até o final do ano também? Boa, vamos lá. Tô na mesma meta do Luiz, 1000 placas até o final do ano. Pode escrever no cimento isso aí que nós vamos chegar lá. Mas uma coisa que é interessante, e ouvindo vocês falar, eu lembrei do dia que eu conheci o Rafael. Rafael, para quem não sabe, hoje ele é regional, né?
Ele é o cara que já tem mais de 200 placas ativas. E ver a trajetória dele, né, falando um pouquinho de equipe, ver a construção, né, da onde ele saiu e aonde ele está hoje, é algo que chega a ser até emocionante, né? Na confraternização a gente fez maior festa, ele se tornou regional lá, mas tem meu irmão também que hoje vive de proteção veicular. Eu costumo falar que não é, eu falei já isso, mas não é só sobre o fato do ganhar, mas se você tem um propósito em cima daquilo que você faz. Então a gente consegue ajudar pessoas, tanto os associados, as pessoas que estão com a gente, que confiam ali para proteger o seu patrimônio, mas também você consegue ajudar outras pessoas, né? Outras pessoas a mudarem de vida, que é o que aconteceu com o Rafael, que é o que aconteceu com o Guilherme, e mais pessoas que estão chegando, os parceiros também, que mandam uma placa ou outra, mas que sempre estão ali e estão ganhando junto com a gente. Então, em relação à parte de equipe, eu acredito que é isso. Em relação a 500 placas, é algo que para mim era meio que inalcançável, sabe? Tipo, eu olhava aquilo e falava, quando eu comecei, você fazer 10, 15 placas no mês, aí cheguei a fazer 30 placas no mês, e aí você vai fazendo, aí vai tendo inadimplência, você vai entendendo que não é só venda, tem que fazer gestão da sua base, gestão da sua carteira, e não é simplesmente ser um vendedor e Trazer a tirar um venda ali pedido para ali. trazer a venda para a empresa e sumir, né, não Sim, tem como mais conversar com ele, tem que fazer o pós-venda, você né, tem que que é fazer muito a gestão importante. da sua carteira e é É. algo que foi crescendo, 200 placas, né, 350 placas, né, e batemos aí 500 placas, e como premiação, um resort all inclusive, Ô, né. e vai lá para o A Nordeste, galera lá. tem que conhecer o plano de negócio da Comet, né? É, Um resort all inclusive merecido, então assim, eh, tudo tem um começo. Eu lembro lá de trás, e ser um consultor de proteção veicular, trabalhar com venda não é fácil. E quem falar para você que é fácil, tá mentindo. Mas uma coisa é fato, o resultado que a gente consegue com a proteção veicular, sendo um consultor de proteção veicular, muda histórias, sabe. Eu sou um testemunho vivo disso, porque mudou a minha vida, mudou a minha história e consequentemente mudou a vida do Rafael, do Guilherme, das pessoas que caminham comigo. Uma coisa é fato, a gente tem que ter resiliência para continuar, sabe. Se você tá ouvindo isso aqui, talvez você olhe as coisas positivas, nossa, eles têm resultado, estão tendo ganhos, mas se você não tiver preparado psicologicamente para receber não, e continuar fazendo o que precisa ser feito, você não vai ter resultado, sabe. Não adianta a gente chegar aqui e contar que é tudo bom, é tudo fácil, mas se você não fazer o que precisa ser feito, você não vai ter resultado, não vai alcançar seus objetivos. Mas uma coisa é fato, se você se esforçar, se você se empenhar, você alcança. Rumo às 1000 placas aí. Isso aí, bacana. Isso que você falou é um detalhe aqui para ser frisado. Fazer o que precisa ser feito pelo tempo que for necessário, é que você alcance o resultado desejado. Durante um tempo eu trabalhei com um outro ramo, dentro também do ramo de vendas, mas com produto físico, onde lá tinha um gestor, dono da empresa, e ele ensinava o seguinte: o empreendedor do século XXI, ele precisa, primeiro de tudo, esquecer tudo aquilo que ele sabe, zerar o seu HD para que ele possa reaprender, para que ele possa começar do zero. E aqui, quando a gente fala de proteção veicular, isso é bem importante. Às vezes a gente encontra pessoas que falam assim: ah, eu vendo de tudo, eu sou um bom vendedor, então vou vender proteção veicular também. é igual nós fala, né, é um E, pato, né. engano, engano. A proteção veicular, ela precisa de muita resiliência. É um produto que não tem fã, ao meu ver, é assim, quando você fala da barbearia, tem um fã do barbeiro, o Sim. cara que vai no salão, o cara que ele às vezes nem vai cortar o cabelo, ele vai lá conversar, ele vai tomar uma cerveja, ele vai brincar. O pessoal segue no Instagram. Ah, inclusive para quem tá querendo saber aí, corre lá no Instagram da Comet, Comet Benefícios, pode seguir lá, tá bom? E dá um oi pra gente lá nos comentários de qualquer publicação, fala que você veio pelo podcast, que a gente vai dar uma atenção para você, tá? Voltando aqui, a galera sabe que determinados ramos a gente tem aquele cara que segue, aquele cara que se interessa, tem um público. Hoje tem campeonatos de barbearia, e aí, se a gente passar por outros ramos, tem uma galera que desenvolve um sentimento pelo produto.
Na proteção isso não acontece, ninguém segue a proteção veicular porque tem um sonho de ser consultor de proteção veicular. As pessoas precisam da proteção veicular, é diferente. E quando a gente fala sobre novos consultores, primeiro ele precisa entender isso. Ele tem que educar o futuro associado para que ele possa entender que o nosso produto ele é uma garantia, ele é uma promessa. Nosso produto ele não existe ali fisicamente falando, né? E quando o cliente ele tem esse papel de questionar, um dos pontos que ele questiona é: qual a garantia que vocês vão me dar? A garantia está ali no papel, a garantia está de acordo com a regulamentação que a gente segue. Hoje a Comet ela é cadastrada na SUSEP, de acordo com as normas da lei, da nova lei 213 de 5 de janeiro, que foi aprovada recentemente. Agora a gente está num processo aí de finalização para validação dessa lei, né? E esse público ele precisa saber disso, ele precisa ter essa confiança. E o bacana é quando a gente mostra para o novo consultor que ele vai se especializar, que ele vai compreender o que é, para que ele possa, de fato, filiar novas pessoas, novos interessados ao serviço da Comet. E isso, quando o consultor ele chega, ele não tem essa noção, ele não tem essa consciência. Sim. E se a gente não tem a resiliência necessária, se a gente não tem a força que a gente precisa ter para vencer, 2, 3 nãos que a gente ouve já faz desistir, né? Nessa caminhada, nessa trajetória toda, 3 anos de Comet, quantas pessoas a gente viu chegar aqui, fazer até 1, 2 vendas e depois desistir, né? E quando a Muitas. gente olha o Luiz, quando a gente olha o Jefferson com 500, 600 placas na base, a gente pensa tudo que foi passado, quantos nãos, né? Oxe. Hoje, posso dizer que o Jefferson, que tem lá suas 600 placas ativas hoje, já fez mais de 1000 vendas. Com Perdeu uma certeza. boa parte da carteira porque é natural, a pessoa vende o carro, a pessoa cancela o plano, mas ele tem que ter essa resiliência para continuar oferecendo, para continuar cadastrando. E se isso não acontece, isso não vai acontecer para você, né? Se você não tem essa resiliência, isso não vai acontecer para o Rafael, que está lá na casa dele assistindo a gente, né? E é uma questão bacana da gente poder citar que, para o novo consultor, precisa ser resiliente, precisa saber, precisa aprender a ouvir não. Correto, Jefferson? Fato. Isso é uma coisa que é a coisa mais você vai ouvir no seu dia é não, né? Eu costumo observar, tem 2 cenários. A cada 10 veículos, hoje 7 não tem nenhum tipo de proteção. Eu enxergo 2 cenários aí. O brasileiro espera acontecer para depois ele buscar ajuda. E um outro cenário é que às vezes o cara fez uma cotação em uma determinada seguradora, ficou algo que não cabe no orçamento dele e ele não tem o seguro no carro dele, não tem proteção porque ele não conhece a Comet. Inclusive, você que tem um carro, tá sem a proteção, né, chama a gente, entra no Instagram da Comet, faça sua cotação, não fique desprotegido. A gente tem condições exclusivas e estamos na semana do consumidor, hein? Vale lembrar que tem desconto e promoção para quem fechar essa semana. Exatamente. É. Proteção veicular é alternativa às seguradoras. Você pensa aí que está na sua casa, com seu veículo, não posso ter nenhum tipo de seguro, está muito enganado, né? Então aqui a Comet a gente pega veículos novos, seminovos, veículos mais antigos, veículos com sinistro, né? Ah, meu veículo tem um leilão, passagem por leilão, ele tem um chassi remarcado, né, então pegamos sim seu veículo, tá bom? Independente aí do porte dele, né, um carro, uma moto, né, um SUV, né, um caminhão, então vem pra Comet que aqui você vai ser muito bem atendido. E eu queria aqui também falar um ponto, quando eu comecei, eu era motorista de aplicativo, né, quando eu estava ali engatinhando na proteção veicular, quando eu recebi um convite pelo Zinho também, e eu estava ali trabalhando com a Uber 99 e aconteceu um fato bem, relevante ali para mim, né, um ponto ali que a Uber tinha me bloqueado, que tinha que fazer um teste lá, né, um tal de um Conduap, depois eu Melhor coisa que aconteceu na sua vida foi a Uber ter bloqueado você. depo Sua vida é a vida da sua família. pois é, depois Manda da um pix 99 pro pessoal de lá da 99, da Nós Uber. temos que marcar um dia, ver quem foi que bloqueou você pra nós pagar o churrasco pra eles. não, e tem mais um bloqueio também. A 99 me bloqueou porque eu tinha acabado de uma tentativa de assalto, arma na cabeça e tudo, e
era uma época ali que estava tendo muito assalto, né, e era um risco, saía de casa já com medo de nem voltar mais. E até que eu estava ali fazendo passando ali 1, 2, 3 semanas e nada de venda, né, e daqui a pouco eu falei: "Zinho, não sei se esse negócio é pra mim não, cara". Já deu 30 dias. "Não, Wagner, tá doido? Você vendia Resiliência, perfume na resiliência. rua aí, cara, você vai vender bastante isso É. aí, continua aí". Daqui a pouco aconteceu a primeira venda com 45 dias, Olha só. né, foi R$ 400, minha filha tomava um leite lá de R$ 80 na época, Ó, já muito conseguiu caro. comprar já. E aí aquilo ali eu olhei e falei: "Meu, eu trabalhava 12, 14 horas na rua, né, e eu consegui o valor ali, até um pouco mais, né, em uma venda". Falei: "Meu, aqui tem um negócio muito bom", né. E depois que aconteceu esses bloqueios, né, dos aplicativos, eu falei: "Meu, tem que focar nisso aqui, né, eu acho que Deus abriu essa porta aqui pra mim, fechou as outras, daqui que eu vou". E eu continuei ali, porque eu tinha os meus porquês, né, eu tinha minha esposa em casa e tinha uma filha pequena, né, o meus porquê é porque eu queria dar, algo melhor para elas, uma vida melhor, porque passamos ali por uma estava passando uma situação ali em casa, né, bem difícil, né, e os porquês era exatamente elas, a família, né. E eu queria saber de vocês, né, imagina que eu sou um cara sonhador, né, o Zinho também, então acho que deu muito certo ir de sonhar bastante, né, e as esposas segurar um pouco o pé, É. estourar as bexiga, né, Zinho. Mas, nem sempre é assim, às vezes a família não acredita, né, e perguntar aqui para o Luiz, né: "Luiz, me fala aí seus porquê, seus porquês, Meus por e esse porquê e essa parte da família, foi bem assim? Não vai lá, Luiz", ou não, teve Ó, algum bloqueio? meu pai, ele trabalha numa firma tem 30 anos, na mesma firma. Então ele é daquele que, ó, você tem que sair de casa às 7 da manhã, chegar às 8 da manhã no serviço, trabalhar até às 5, e é desse jeito. Já minha mãe também é a mesma coisa, né, trabalha muitos anos ela é diarista, trabalha muitos anos. Eu e minha esposa, já como nós somos mais novos, nós nunca teve problema com isso. Minha mulher sempre me apoiou muito. Toda coisa que eu ia fazer, ela estava lá: "Não, vamos, né, você é doido, mas vamos lá pra cima que eu vou estar junto com você", entendeu. E isso foi mostrando o resultado foi mostrando a realidade pra ela, pra meu pai e minha mãe, né. Quando eu fui pra ser barbeiro, tinha uma barbeariazinha, uma cadeira e um espelho na parede de casa. Teve um final de ano, um Natal, que eu trabalhei das 7 da manhã até às 10 da noite, no dia 24. Então eu só desci, tomei um banho e fui pra ceia. E ganhei R$ 700. E meu pai falou: "Ó, isso aqui você vai fazer aqui, ó". Depois de 3 meses, fui fazer o curso lá na barbearia, aí peguei e ele falou: "Ó, preciso de um barbeiro aqui, vamos vir pra cá?". Falei: "Vamos". Meu pai na época: "Não faz, vai dar errado. Toma cuidado, fica aqui, você tem sua casa, você tem aqui". "Não, não, não". Falei: "Não, mas eu vou". Falei com minha esposa, na época minha namorada: "Vou". Fui, e aí, ó, aí mostrou. Fiquei na barbearia, tô na barbearia até hoje, né, mas fiquei 7, 8 anos na barbearia, e lá mostrou a realidade. Comecei a cortar cabelo, consegui comprar meu carro, consegui comprar na época lá na época eu comprei um Vectra, que era um carro muito bom, entendeu. E a proteção veio pra mostrar mais ainda. Quando eu comprei esse carro que eu tenho, meu pai falou, ele chegou em mim sério e falou: "O que aconteceu? O que você tá fazendo?". Falei: "Tô trabalhando, igual você me ensinou". "Mas você tá trabalhando com o quê?". "Consigo comprar um carro de R$ 70.000". Falei: "Sim, consegui trabalhando, ó, vendo proteção veicular. E ó, ganho esse valor". "Não, tá fazendo coisa errada, Tá errado. tá errado". Não tem como Traficante. você com 23 anos você com 23 anos, quando eu comprei meu carro com 23 anos, você conseguir comprar um carro de R$ 70.000. Falei: "Não, ó, trabalho, ganho adesão, ganho recorrência, ganho auxílio profissional, ganho um valor legal, pai. E eu tô conseguindo manter, eu vou conseguir manter meu carro, pode ter certeza". E ele falou: "Ó, eu confio em você, mas toma cuidado". Bom, fui lá, comprei meu carro, viajo 2, 3 vezes no ano, fui viajar com ele
ano passado, o maior prazer meu, cheguei no restaurante, eu, meu pai, minha mãe e minha esposa, ó, vamos comer o que aqui? Vamos comer isso, isso, isso. Olhar pro cardápio do lado esquerdo, não do lado direito. Boa. Olhei no cardápio e falei: "Pai, você quer o quê?". "Quero isso, isso, isso". "Mãe, quer o quê?". "Quero isso". Ficamos lá 2, 3, 4 horas lá no restaurante. Quando chegar a conta, falar: "Ó, eu paguei". Falou: "Não, mas você não sei o quê". Eu falei: "Não, nós tá viajando para nós desfrutar de tudo, então não precisa ter dor de cabeça com nada. Nós estamos desfrutando e seu filho hoje consegue ganhar um pouquinho mais por isso. Então nós tem que ter um conforto para nossa família". E é o porquê que você perguntou. É a tranquilidade e o conforto para nossa família, né. Isso É. é a liberdade financeira. Liberdade E financeira. quando a gente fala de liberdade financeira, pessoal, não estou falando de riqueza, de ser milionário, embora a gente consiga vislumbrar isso com algum tempo de carreira. Mas eu quero dizer que é a liberdade financeira que nós pregamos, que é você poder ir no restaurante, como o Luiz falou, e olhar o cardápio do lado esquerdo, comer aquilo que você quer, não aquilo que custa mais barato. É você poder comprar um carro. Claro que talvez não seja uma Ferrari, não seja uma Porsche, mas um carro bacana, de um valor agregado um pouco maior. É você poder estar na tranquilidade da sua casa e não se preocupar se a conta de água ou de luz vai vir mais cara, se o mercado ele aumentou o preço. É não esbanjar, óbvio, mas também não é ficar preocupado com qualquer coisa. E isso é bem interessante. Eu acompanhei a trajetória de todos aqui, eu pude ver a evolução de um por um. O Luiz lá, quando começou com a gente, novinho, tinha os seus sonhos, tinha a pretensão de crescer. O Jefferson também, já conheci ele recém-casado e tinha a pretensão de melhorar de vida. A gente falava muito sobre liberdade financeira. Eu costumo falar que a gente, como empreendedor, a gente tem que estar sempre o mês à frente, né? Não é fazer a dívida e correr atrás do dinheiro para pagar. É ter o dinheiro para poder já estar com essa dívida quitada e assim a gente viver tranquilamente. A gente está encerrando aqui nosso primeiro episódio do CometCast. Eu quero agradecer a presença do Jefferson, agradecer a presença do Luiz e quero convidar vocês para assistir os nossos próximos episódios e acompanhar a gente lá no YouTube, lá no Instagram, acompanhar a gente no TikTok. É só procurar por Comet Benefícios que vocês vão nos achar. Boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá a hora que você estiver assistindo e até a próxima.